Gente amada do Senhor, eu peço que vocês abram comigo a Escritura em Isaías, capítulo de número 61. Nós continuamos nesse mês de dezembro, nos cultos vespertinos, com a série Os Profetas Anunciam o Cristo. E gostaria que os 3 primeiros versos de Isaías, capítulo 61, ocupasse a nossa mente nesse momento, para a exposição desse texto. Isaías 61, de 1 a 3. Diz assim a Escritura Sagrada: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a palavra santa e inerrante do nosso Deus. Que o Santo Espírito tenha compaixão de nós e nos ensine. Amém. Amados, essa é uma das profecias de um dos profetas messiânicos que Deus mais utilizou com isso, Isaías, mas aqui não está falando do nascimento de Jesus, como Isaías 9 ou Isaías 7. Aqui não está falando da entrega dos servos sofredores, Isaías 53. Por que esse anúncio do Espírito Santo através de Isaías é tão relevante e importante para nós? Antes de eu mostrar que foi no ministério terreno do Senhor Jesus, Ele mesmo, que diz que esse texto estava sendo cumprido num determinado momento. Antes de vermos isso, eu preciso colocar 2 coisas diante dos irmãos, que eu peço que vocês tentem guardar com suas mentes, antes de adentrarmos à aplicação, ao conhecimento um pouco mais profundo desse texto, dessa profecia sagrada. Deixe então eu apenas lembrá-los dessas 2 coisas antes de nos aprofundarmos. Esse texto foi cumprido por Cristo. Lucas relata isso. E na ocasião, e a gente vai olhar o texto do cumprimento, que é Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus, segundo Lucas, ele estava saindo do deserto e indo para Galileia. É isso que nos informa. E por que em primeiro lugar, isso é importante para nós? Eu preciso que você lembre, primeiro, 2 coisas sobre a Galileia. A primeira coisa que você precisa lembrar é que a Galileia é uma parte do antigo Reino do Norte. Lembram que, infelizmente, o povo de Israel dividiu os reinos depois de Salomão, através exatamente de Roboão. Então 10 tribos para a área do norte e 2 tribos para o sul, a capital do reino do norte, Samaria, e aí ficou Jerusalém como a capital do reino de Judá ou reino do sul. Muito bem, eu preciso lembrar para você que nessa divisão, enquanto alguns dos reis do reino do sul, eles seguiram ao Senhor, eles eram obedientes ou inclinados a obedecer ao Senhor. A gente pode chamar que o Reino do Sul teve muitos bons reis. E desde o tempo de Jeroboão, todos os reis do Reino do Norte, diferente do Sul, eram reis maus, distantes, faziam o que era mal perante o Senhor. É uma frase que nos livros de Reis e Crônicas, principalmente Reis, falando do Reino do Norte, se repete. E sabe então qual é a característica desse pessoal que ficou no Reino do Norte? A característica era que eles eram idólatras.
descrentes. E aí havia profetas que Deus continuava enviando para o reino do norte, para quê? Exatamente para chamá-los de volta ao Senhor. Mas o povo do reino do norte acreditava? Na maioria não. Há algumas exceções gloriosas, graças a Deus por isso, mas na maioria não criam. A maioria dos nossos irmãos do passado do Reino do Norte era caracterizada por essa descrença. E é importante que, em primeiro lugar, você lembre disso. Em segundo lugar, eu quero que você guarde na mente, seria bom até se você pudesse anotar, Reino do Norte, povo incrédulo, não obedecia. A segunda coisa que eu quero que você lembre é que na passagem que nós vamos ver o Senhor Jesus aplicando, ou melhor dizendo, avisando do cumprimento de Isaías 61 que lemos, o Senhor Jesus vai citar esse texto, ele vai citar essa passagem que se refere à libertação dos filhos de Israel do cativeiro. Esse texto que lemos de Isaías 61 está falando isso. Mas aí você pode perguntar, realmente a que se refere? Está falando da saída maravilhosa do Egito? Não. Isaías está falando muito depois disso. Ele está falando muitos séculos depois de Êxodo, entre 9 e 8 séculos após o Êxodo. Isaías está falando da libertação do cativeiro. Isso aqui, Isaías capítulo 61. De que cativeiro? O exílio, que foi por conta do poder da Babilônia, a escravidão na Babilônia. A profecia, então, de Isaías, na mente daqueles queridos, lembrava daqueles 70 anos, praticamente 3, quase 4 gerações, em que o povo ficou exilado, ficou escravo na Babilônia, e só depois com o governo persa receberam libertação. Então, na mente dos irmãos de Israel, eles veem esse tempo cumprido, esse texto de Isaías, sobre a volta do cativeiro para a terra de Israel, para a terra natal. E aí Jesus vai citar exatamente essa passagem. E aí ele aplica não aos filhos de Israel sendo trazidos de volta à Babilônia, o que aconteceu cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. Não, Jesus não vai aplicar assim. E esse é o ponto. O Senhor Jesus fala sobre uma nova libertação. Uma nova libertação do cativeiro. Queridos, é importante que também esse ponto fique na sua mente. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vá comigo para Lucas capítulo 4, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Lucas, capítulo 4, versos 14 a 30. Lucas 4, 14 a 30. Diz assim a Escritura Sagrada. Lucas 4, versículos 14 a 30. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, preste atenção, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Os rabinos ensinavam sentados. Ficavam em pé para ler o texto e depois sentavam. Normalmente os outros na sinagoga que ficavam em pé quando o rabino sentava para ensinar. Jesus normalmente
ensinava sentado. A gente é que tem mania de ficar de pé no púlpito, mas se alguém sentar, não terá nenhum problema. Enfim, ele sentou-se, verso 20. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, preste atenção, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, reino do norte, que eu falei no início, para você não esquecer. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhum delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, fora dos limites do reino do norte. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado. O profeta Eliseu também trabalhou no reino do norte. Não esqueça o que eu já disse do reino do norte. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, isto é, construída a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O que o texto nos conta? Jesus estava de volta na sua cidade natal. Ele nasceu em Belém, sabemos. Mas ele cresceu em Nazaré. Então, uma porção maior da sua vida, infância, e assim, quem sabe, a adolescência, até próximo da idade adulta, o início do seu ministério terreno, foi ali em Nazaré. Por favor, você está vendo o Senhor Jesus voltar para casa, reencontrar pessoas. Você imagina Jesus chegando em alguma rua de Nazaré, perto de onde ele morou, aí vem um vizinho, Jesus, você deu uma engordadinha, hein? Você imagina uma outra senhora, Jesus, e sua mãe como está? Quanto tempo não te vejo? Nós já participamos de coisas assim, não é? Quando voltamos em lugares que conhecemos. Não combinei nada com o reverendo Edmar, mas olha, foi legal, não é? Você sempre revê os queridos aqui que te amam. É uma familiaridade incrível. A gente está vendo o Senhor Jesus voltar à sua cidade natal. E Ele está lá na sua igreja, ok? Ele está lá na sinagoga, Ele está naquela assembleia onde Ele cresceu, frequentando todo o sabá. Todo o 7º dia, Ele estava lá, Ele cresceu lá, toda semana. E Ele tem uma palavra para aqueles queridos conterrâneos, amigos. Como você esperaria que eles respondessem? Você ficou chocado também com a resposta daquelas pessoas que conheciam e viram crescer o Senhor Jesus e que agora estavam sabendo dos seus feitos e maravilhas, da sua proclamação, e eles ficaram impressionados com a fala dele? Você ficou chocado com a resposta daquelas pessoas ao que ele tinha a dizer? Porque parece que Lucas, de propósito, deixou isso evidente. Dê uma olhada no verso 16. Leiam por gentileza, só para não perdermos um ponto importante, por favor. Aqui está Jesus,
Qual é o hábito de Jesus? Qual é o padrão de Jesus? Qual é a sua prática religiosa? Qual que é o seu costume? É estar na casa do Senhor toda semana. Agora, se Jesus precisa estar na casa do Senhor, o que isso diz sobre nós? Agora eu quero que você vá comigo para o meio do relato. Versículos 24 e 25. Aqui, queridos, você verá palavras na sua tradução, na nossa tradução aqui, que é diferente daquilo que Lucas costuma escrever. Lucas costuma colocar o famoso Jesus dizendo, em verdade vos digo. Isso é comum até nos outros evangelistas. Mas no evangelho de Lucas, por apenas 6 vezes, ele mostra uma coisa diferente. Olha o começo, mesmo no português, do verso 24. E prosseguiu, de fato vos afirmo. E logo depois, verso 25, na verdade vos digo. Parece que são sinônimos, para nós em português parece. Só que Lucas não usa essa fórmula normalmente. Lucas, quando vai falar alguma coisa referente ao ensino de Cristo, ele usa o famoso, em verdade vos digo. Então, o que é que em apenas, e essa é uma das 6 vezes, Lucas está querendo destacar com essa mudança? É como se Lucas, nessa formulação, era a sua maneira de dizer, olha, cuidado, porque algo gigantesco de muito importante está sendo preparado para ouvirmos, será dito algo muito importante. Então preste atenção. E de fato foi. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para 3 coisas que esse texto mostra para nós, que Jesus deixa claro. Ele vai deixar claro sobre quem ele era, sobre ele mesmo. Ele vai deixar claro algo sobre o nosso pecado e a necessidade que esse pecado tem. E ele vai deixar claro sobre as boas novas. Por isso que as palavras de Jesus para essas pessoas judias que frequentavam aquela igreja, sinagoga em Nazaré, são particularmente e especialmente aplicáveis a nós. Então, não é para conhecer o passado, é para ver a repercussão desse ensino para nós no presente. Jesus, amados, confrontou a aparência religiosa deles, confrontou-os em comparação à realidade que era as suas vidas. E é exatamente porque Jesus colocou o dedo nisso, que aqueles queridos que estavam lá na sinagoga naquela ocasião se enfureceram e quiseram tentar matar Jesus. Então acompanhe comigo. Primeira coisa que eu quero que você veja nessa passagem é que ela nos ensina sobre o próprio Jesus. E como ele fez isso, como ele disse quem ele era, o que Jesus está ensinando sobre quem ele é. Veja o que diz o verso 17. Ali eles entregam a ele o rolo de Isaías. Exatamente o que sabemos, capítulo 61. E Jesus o desenrola e ele deliberadamente encontra o lugar onde essas palavras estão escritas e lemos a profecia registrada no verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se você consegue sentir o drama agora. Existe um assistente, então ele lê de pé o rolo, fecha, entrega ao assistente. O assistente vai guardar no local próprio o rolo de Isaías, e aí Jesus se assenta. Quem está ali naquela sinagoga? Um jovem de aproximadamente 30 e poucos anos. Ele aparece na igreja da sua cidade natal,
Ele lê essa passagem que tinha um significado, não esqueça, um significado enorme para aquelas pessoas de Israel, porque aquela passagem falava a eles do retorno do exílio, voltando para a terra de Israel, vindos da Babilônia. E ainda assim, havia algo em cada coração daqueles judeus que eles sabiam que não estava certo. O que não estava certo? Bem, os antigos reinos de Judá e Israel não foram reunidos. Não havia nenhum rei único, de uma linhagem real única, vindos da descendência de Davi para sentar no trono. O que governava sobre o Israel da ocasião aqui, do momento? Politeístas pagãos é que estavam comandando o país. Romanos. Pelo amor de Deus, gentios imundos, incircuncisos, estavam no comando lá da sua terra, e cada judeu ansiava pelo dia em que tudo fosse corrigido. E eles lembravam do texto de Isaías 61. E Jesus lê, o que Jesus lê? Esse bendito pergaminho, essa bendita passagem, que é sobre tudo ser corrigido. Era o alcance, o desejo, era o que eles esperavam. E aí Jesus lê e se assenta, e todos os olhos estão sobre ele. O que ele diz? Leia o verso 21, por favor. Eu não consigo representar como é que foi isso para eles, e fica difícil porque as nossas culturas são distantes. Preste atenção, eles sempre viveram em expectativa. Aqueles judeus amavam os profetas e eles queriam ver o cumprimento disso. Eles ouvem aquele jovem rabino, meio estranho, que proclama umas coisas distintas, que faz alguns milagres, dizer assim: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Não, eles não ficaram assim como vocês estão. Eles se mexeram no banco. Eu imagino os mais velhos, alguns já estavam de pé, mas fixando os olhos, tocando no outro e dizendo: o que é isso? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: pessoas, vocês que me ouvem, eu sou o homem que Deus enviou para fazer isso, e eu farei isso. Eu posso libertar cativos, eu posso dar visão aos cegos, eu posso trazer alívio aos oprimidos, eu posso trazer ajuda aos pobres. Jesus está dizendo: eu sou aquele que Deus ungiu, eu sou o ungido, eu sou o Messias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou aquele que vocês esperavam. E na verdade vocês estão esperando há cerca de 600 anos para ver a restauração da linhagem de Davi e o florescimento do reino de Deus. Eu vim para fazer isso. Olha, eu não ia me espantar se alguém tivesse um ataque cardíaco naquela hora. Você já imaginou os diáconos daquela sinagoga? Eu estou só contextualizando. Um bando de diáconos correndo atrás, dá água ali, o que aconteceu? E eram só homens, não é? Você imagina, o que você ouviu direito? Ele está dizendo que é ele? As pessoas ficaram atônicas, elas ficaram maravilhadas. Veja a linguagem que se usa no verso 22. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Deixa eu tentar colocar bem no estilo brasileiro. Alguns começam a dizer assim: peraí, não é o filho do carpinteiro? Não é ele, estava meio distante, aí voltou agora aqui? Eu me lembro dele brincando com um dos meus filhos quando ele era pequeno, quando eles estavam crescendo. Eu lembro, é ele. Este não é o filho do José? Esse é o ungido do Senhor? Então, mesmo nas palavras de Jesus, veja o que ele diz, verso
23, disse-lhe Jesus: sem dúvida, vocês vão citar esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus está dizendo assim: eu sei o que vocês estão pensando. E observe, se você percebeu a minha leitura no verso 23, observe como Jesus coloca isso. Ele nem mesmo diz assim: eu sei que você está pensando isso, faça aqui o que você fez lá em Cafarnaum. Ele nem mesmo diz dessa forma. Como Jesus diz: eu sei o que você está pensando, o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça aqui. Em outras palavras, nós não temos tanta certeza de que você realmente fez isso que dizem. Nós ouvimos relatos de que você fez lá, mas nós não temos tanta certeza assim. O que isso quer dizer? As pessoas de Nazaré não acreditam que Jesus é quem Ele diz que é e fez o que Ele diz que fez. Eles estão todos tomados pela descrença. Eles estão impressionados com a fala dele. Sim, você leu no texto. Eles estão esperançosos com a sua mensagem. Sim, você leu no texto. Mas eles não acreditam em quem Ele é e o que Ele fez. Então o Senhor Jesus lhes conta uma história. Agora, verso 25 a 27. Agora, é por isso que eu pedi, eu te contei, te relembrei do reino do norte no tempo do Antigo Testamento. Lembra-se do tempo de Eliseu e Elias, ministrando não ao reino do sul, Judá, mas ministrando ao reino do norte, capital Samaria, reino chamado Israel. Pois bem, o que Jesus diz nos versos 25 a 27, eu queria que vocês fizessem a leitura prestando muita atenção a uma só voz, bem detalhadamente. Leiam por gentileza, 25 a 27. Senão Naamã o Sírio. Qual é o ponto do Senhor Jesus aqui? Presta atenção, ele fala de dois pagãos, isto é, uma viúva e um general sírio. Ambos abençoados por Deus com sinais e maravilhas miraculosos. Um recebe a ressurreição do seu filho, o filho ressuscitado. O outro recebe uma cura de uma lepra. E essa cura foi o profeta, o Eliseu, mandando Naamã: vai mergulhar algumas vezes no Rio Jordão, o rio lamacento. Você pensa que Naamã foi saltitando dar um banho. Ele falou assim: isso? Incentivaram ele. É uma coisa simples. Faça. E Deus curou 2 pessoas longe do povo de Israel. 2 pessoas longe do conhecimento da Torá. 2 ímpios que não receberam a graça poderosa do nosso Deus. O que há diferente entre aqueles e as pessoas de Nazaré, as pessoas em Israel, ao redor deles, no seu próprio tempo? Qual é a diferença? Eles acreditavam nas palavras dos profetas. E Jesus diz: vocês sabem, vocês aqui na Galileia, vocês não aprenderam muito nos últimos 800 anos. Vocês são como os seus antepassados antes de vocês. Vocês não acreditam. Deus enviou o seu ungido a vocês. A sua palavra não é suficiente. Vocês querem ver um milagre e vocês nem pensam que eu fiz os milagres que eu disse que eu fiz em outros lugares.
Jesus está dizendo, então, adivinhe, Deus vai fazer com vocês exatamente o que Ele fez com aqueles do passado. Ele não vai dar a vocês os milagres. Não haverá milagres aqui em Nazaré, porque vocês têm corações duros. Vocês estão carregados com seus pecados. Vocês não acreditam nas minhas palavras. E de repente, aquele feliz encontro do rapaz Jesus, de volta à sua terra, à sua querida sinagoga, à sua igreja, aquele retorno ao lar se transforma num linchamento de uma multidão contra o Cristo. E você leu bem, o plano deles é levá-lo para a periferia da cidade e literalmente jogá-lo de um penhasco. Aquela cidade de Nazaré, ela foi construída em cima de uma colina. Nos arredores da cidade havia um penhasco muito bom para matar pessoas. E o plano deles era jogá-lo, matá-lo. Presta atenção, o nível de indignação e de ira deles foi estratosférico. Eles entenderam. O Senhor está dizendo que a gente não crê. E Jesus sempre acerta o alvo. Por que mesmo? Porque em vez de serem condenados pelos seus próprios pecados, que Jesus havia ali descoberto, e ele descobre isso, ele mostra isso através das histórias de Elias e Eliseu, o que eles decidem fazer? Aqueles religiosos lá de Nazaré, eles vão se proteger. Eles não vão admitir ter que enfrentar a realidade de como são os seus corações. Eles não vão lutar com as suas descrenças, eles não vão se arrepender dos seus pecados. Eles não querem que a obra de convicção que vem do Espírito Santo de Deus lhes mostre como eles realmente são. Nós não queremos isso. Não. Eles vão se livrar do problema. E o problema não é o pecado deles. O problema é Jesus. Mate Jesus. A mensagem se cala. E a gente continua vivendo a nossa vida. Não vamos ter ninguém falando a verdade em nossas vidas. Foi por isso que eles fizeram essa coisa doida de quererem matar, jogando Jesus do penhasco. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, ouçam por favor. Talvez você não pegasse Jesus se ele estivesse aqui pregando isso. Talvez você não iria levar ele aos arredores da nossa cidade e tentar matá-lo, se ele estivesse aqui pregando. Mas se Jesus está se intrometendo em seu coração e lhe mostrando o seu pecado, e você rejeita a sua convicção, você não é diferente daquela multidão que tentou matá-lo naquele dia. E ele tem uma palavra para nós aqui hoje. Jesus diz que veio para proclamar boas novas aos pobres. Verso 18, está aí bem claro, é a profecia de Isaías. Isso só deve significar que alguns pobres que precisam de boas novas estão aqui. Ele diz que veio para proclamar liberdade aos cativos. Isso deve significar que há algumas pessoas aqui que são cativas e precisam de libertação. Ele diz que veio aqui para dar visão aos cegos. Isso deve significar que algumas pessoas boas que estão vindo à igreja e que são realmente espiritualmente cegas. Ele diz que veio para dar liberdade aos oprimidos, e isso deve significar que há alguns que estão sob a escravidão opressiva do mundo, da carne, do diabo, e eles precisam ser libertos. Mas há muitas pessoas que estão trabalhando muito duro para acreditar que são livres quando não são.
Algumas pessoas que estão tão comprometidas em agir como se fossem livres, quando sabem que não são, que estão prontas até para matar as pessoas que lhes dizem: você na verdade não está livre. Foi isso que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi exatamente e somente isso. Mas, agora, aqui está diante dos nossos olhos as boas novas. Jesus disse que ele veio como o ungido do Senhor. O Espírito do Senhor, diz o verso 18, está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele ungiu para proclamar boas novas. Lucas traduziu evangelizar. Evangelizar. As boas novas serem proclamadas às pessoas que são pecadoras como estas: cegas, pobres, oprimidas, cativas, pecadoras. Mas até que admitamos que somos assim, até que admitamos a nossa necessidade, nós jogamos o jogo da negação, queridos. Nós jogamos o jogo da transferência de culpa. Se jogarmos o jogo das aparências, então nós perdemos a mão graciosa do Senhor Jesus, estendendo-se a nós com as boas obras. Ele está falando do seu evangelho. E aí você diz assim: ô pastor, essa aí é sua visão. Eu estou bem aqui, tocando a minha vida dessa forma, eu não preciso mudar. Alguns pecados, eu posso conviver com eles, isso é coisa normal, viu, pastor? Afinal de contas, eu sou ser humano, eu estou no mundo. Por favor, né, pastor? Pastor, eu quero vir à igreja, eu quero ouvir mensagens de autoajuda, pastor. Pastor, eu quero ouvir coisas que me incentivem. Me coloquem para cima. Não essas mensagens que questionam o que eu penso, que falam como é que eu vivo, ou que aquilo que eu admito na minha vida. Eu não quero ouvir isso não, porque isso incomoda. Gente amada do Senhor, se você fizer isso, pensar assim, infelizmente você está se afastando das boas novas. Eu falei boas obras numa frase anterior, está errado, é boas novas. Está escrito aqui boas novas, eu escrevi direito. Boas novas do Senhor Jesus. Você está se afastando dessa oferta gratuita da graça do Senhor Jesus Cristo. Você é um frequentador da igreja. Você pode, por exemplo, mesmo conhecendo a palavra, você está abusando do seu cônjuge, abusando da sua esposa ou do seu marido? Você é um frequentador da igreja, mas você abusa do álcool, ou de medicamentos prescritos, ou de drogas ilegais. Isso está destruindo todo o seu mundo. Mas você vai manter as aparências? Você mente? Você é um frequentador da igreja, mas você está tendo um caso extraconjugal? Você é um frequentador da igreja, mas você está adorando no altar do dinheiro, da ambição, do prazer ou de mil outras coisas erradas? E você vai manter as aparências, porque é isso que a gente faz. Mas Jesus, ouça em nome dele, Jesus apareceu na igreja lá, e Jesus está aqui nessa noite, e ele diz: eu não vim para que as pessoas pudessem continuar a encobrir os seus pecados e parecessem boas. Eu vim, diz o Senhor Jesus, para lidar com esses pecados. Eu vim com boas novas para esses pecados. As minhas notícias são que eu estou aqui para fazer a transformação total em sua vida, não deixando essa sua vida do jeito que ela está agora. Meus irmãos, há muitos de nós que estão tentando encobrir o seu pecado, que simplesmente não deixa do jeito que está. Muitas vezes isso atrapalha até a sua comunhão com outro irmão. Você olha para a pessoa, ela está sempre de uma cara estranha com você. Você até sorri, cumprimenta. O que está acontecendo? Parece que esse pecado só aumenta. Você tenta guardar, é aquela manchinha
Você está com uma roupa limpa, de repente você vai tomar um café, espirra ou algo do gênero, e aí você tenta limpar, passa uma água, qualquer coisa assim, na hora só aumenta. Muitas vezes o nosso autotratamento do pecado só vai aumentá-lo. E você vê o que Jesus está dizendo a você. Ele está dizendo, esse tipo de mancha, meu amigo, só vai sair com uma coisa, só sai com o meu sangue. E aqui está o que eu vou fazer, diz o Senhor Jesus. Frequentador da igreja, você está abusando da sua esposa? Porque o meu Pai quer salvá-lo do seu pecado. Porque Ele colocou o seu amor em você e porque eu te amo, eu vou pedir ao meu Pai para me tratar como um abusador da sua esposa, para que você seja tratado. Você está abusando do álcool, drogas ou qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus? Disse o Senhor Jesus, eu vou pedir ao meu Pai para me dar o que alguém que está abusando de álcool e drogas merece. Você está tendo um caso? Eu vou pedir ao meu Pai para me tratar como um adúltero merece ser tratado no seu lugar. Você vê o que Jesus está dizendo? Verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano, o momento que o Senhor aceita. Não é a gente que aceita Jesus nunca. Ele nos aceita. Chegou o momento dessa aceitação da parte dele. Eu vou absorver o que o seu pecado merece, para que no meu sangue você seja realmente lavado e limpo. Você não será encoberto, seu pecado será liquidado em mim, diz o Senhor. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Dá para projetar 2 Coríntios 5:21? E na sequência Romanos 5:6? É a sua Bíblia que diz. O seu Cristo diz. 2 Coríntios 5:21. Leiam, por favor. Percebeu? O seu pecado foi nele. Ele toma a sua dor. Ele sofre e você é liberto. Romanos 5:6. Quando éramos fracos, pecadores, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Eu conheço Jesus, mas você está fraquejando. Mas você está se desviando. E nós vamos fazer cara de paisagem? Não ouça o Evangelho, ouça o que Cristo faz. Jesus está dizendo, não brinque com seus pecados, aparências diante de seus contemporâneos, dos seus irmãos na igreja, não vão mantê-lo diante do meu Pai. Meu sangue é a única coisa que pode transformá-lo. Então aqui está o que eu faço, diz o Senhor. Você corre para mim, não foge de mim. Você corre para mim, porque eu estou aqui para proclamar boas novas aos hipócritas miseráveis. Hipócritas miseráveis que pela primeira vez em suas vidas perceberam que são hipócritas miseráveis. E precisam de algo mais do que a sua hipocrisia para cobri-los. Eles precisam de sangue. Eu estou aqui, diz o Senhor Jesus, para dar esse sangue. Por isso, amados, para terminar essa mensagem, meus irmãos, gente amada do Senhor, foi essa mensagem que fez a sinagoga lá de Nazaré odiar o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiam suportar a vergonha e a humilhação de admitir o que eles eram, o que eles precisavam e o que Ele estava ali tão pronto a dar o nosso Redentor. Por favor, em nome de Cristo, não se juntem a eles. Eu imploro isso. Não se juntem a eles. Vamos ser uma igreja que está pronta para acabar com as aparências. Uma igreja que está pronta para admitir quem somos e admitir o quanto precisamos do Cristo. Vamos encontrar a graça suficiente oferecida a nós livremente através dele. E eu garanto, e a palavra de Deus nos garante,
Cristo fará isso. Ouça o que ele diz no verso 18: ele me ungiu para proclamar boas novas. Por quê? Porque ele, o Deus eterno, se encarnou, se tornou um de nós para morrer em nosso lugar, derramar seu sangue, para que essas boas novas fossem reais. Se cumpriu nele e se cumpre hoje conosco. Amém. Por favor, fique de pé para orarmos, encerrando esse culto. E eu quero pedir que você não esqueça a palavra do Senhor, que mesmo depois da oração final, da bênção apostólica, de louvarmos com o famoso hino 5, quando você cumprimentar os queridos irmãos, desejar boa semana e ir embora, não deixe a sua mente esquecer a palavra de Jesus, porque Jesus é o libertador. Ó Pai, Senhor, eu não quero viver de aparência. E o Senhor me conhece e eu me conheço. Cada irmão e irmã aqui é a mesma coisa. O Senhor conhece e eles se conhecem. Nós somos teu povo. O Senhor tem feito uma história conosco, aqui na nossa igreja, que vai além do cinquentenário que se aproxima no ano que vem, se o Senhor der vida. Na verdade, temos uma história aqui plantada desde 1917, com os famosos irmãos missionários Carlos Cooper e Sarah Cooper. Há irmãos aqui que ouviram do Evangelho através daqueles queridos, há famílias inteiras aqui, há netos, até bisnetos, e há nós, povo mais novo, que tem chegado nas últimas poucas décadas. Senhor, o Senhor não nos salvou para a gente ficar numa vida hipócrita. Liberta-nos disso. Aplica as tuas boas novas hoje no meu coração, no coração dos meus irmãos. Nos torna mais verdadeiros, nos dê uma postura de cristãos autênticos. E mesmo aqueles entre nós que têm obedecido a Ti, que eles também se cuidem. Porque quem pensa que está de pé deve cuidar para não cair. Mas o cuidado que clamamos não é sobre a nossa força. Nós clamamos o teu cuidado, o teu poder, as tuas boas novas. Ó Senhor Jesus, em Cristo não nos faz igual àqueles do passado de Nazaré. Senhor Jesus, nós queremos abraçar a tua palavra, admiti-la particularmente para nós. Independente de eu ser o pastor titular dessa igreja, independente dos irmãos que têm encargos ou lideranças, irmãs e irmãos que têm servido tanto, que a igreja talvez conheça o nome de cor, nós todos nos humilhamos diante da tua presença e pedimos: arranca de nós orgulho, soberba, pecado, aparências, a miséria da nossa hipocrisia, tem misericórdia. Nos faz vivermos juntos, Senhor, apoiando um ao outro na caminhada cristã, cuidando um do outro. Nos faça cada vez mais uma igreja, como o pastor Edmar viu com os olhos. Só que o Senhor conhece nosso coração. Então as palavras do teu servo colocamos nessa oração. Faz-nos uma igreja pujante, Senhor, firme na tua palavra, de verdadeiros servos e servas teus, quebrantados, redimidos, humilhados, aonde o único nome que será exaltado na nossa vida seja o teu nome. Clamamos por isso em nome de Jesus.